Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma questão do Passeio Sem Dúvidas. Temos aqui o texto e aqui o comando da questão, que diz o seguinte. O autor do texto A Nova História do Brasil apresenta uma posição crítica sobre as narrativas históricas. Essa posição se fundamenta no argumento de que, olha lá, sabemos que é uma posição crítica sobre as narrativas históricas. Essa posição se fundamenta no argumento de que, vejamos, a nova história do Brasil, né? Vamos pegar logo esse título aqui, Nova História do Brasil. Grande parte da história que os brasileiros conhecem hoje, aquela que ainda está na maioria dos livros didáticos, foi criada entre 1960 e 1980. Era um tempo mais tenso do que é hoje. A Guerra Fria dividia os países, os governantes e os intelectuais entre comunistas e capitalistas. Se no governo dominavam os capitalistas, nas universidades predominavam as ideias e os métodos de Karl Marx, o pai do comunismo científico. Mas o tempo passou. Aos poucos, os pesquisadores ficaram um pouco mais longe das ideologias e passaram a tirar conclusões sem tanto medo de aderir a um ou a outro lado da política. A visão clássica do Brasil colonial nasceu com o intelectual paulista Caio Prado Júnior, em 1933. No livro Evolução Política do Brasil, ele afirma que a sociedade brasileira era simples e desigual. Tudo girava em torno do latifúndio, que deixava só a miséria por aqui. Até que, na década de 1990, historiadores descobriram dados que não batiam com a teoria. Registros dos portos do Rio de Janeiro e de Salvador mostravam que, em épocas de crise na Europa, quando os preços do açúcar e algodão desabavam pelo mundo, no Brasil eles mudavam um pouco. Esses dados sugerem que havia um bom mercado consumidor no Brasil. Então, vejamos o seguinte, né? Há aí, né, uma posição crítica com relação às narrativas históricas, né, de adequação, de adaptação e assim por diante. Essa posição se fundamenta no argumento de quê? De que os livros didáticos devem ser reformulados regularmente? Não. Fora. Item B. De que os novos dados podem reconstruir as narrativas da história brasileira? Com certeza. Item B. Né? Se vemos aí, formos analisar, né? Segundo o texto, os historiadores descobriram recentemente que a teoria aceita, né, até o momento, é sobre a ausência de classes sociais consumidores no território brasileiro, não coincidia com dados que encontraram no registro dos portos de Santos, de Salvador. Né? Então, temos isso aí no texto. Né? E aí vemos o seguinte, né, que esses registros mostravam que enquanto os preços do açúcar caíam em épocas, né, de crise na Europa, esses preços mantiveram-se estáveis. Então, aí o que, é que a gente consegue depreender? Né? Que os novos dados podem reconstruir as narrativas da história brasileira. Então, item B. Fundamenta-se no argumento de que o distanciamento ideológico deve estar presente nos livros de história, fora. D. De que a narrativa da história brasileira está organizada entre antes e depois de 33, também não. E o item E. Fundamenta-se no argumento de que a história brasileira está dividida entre os grupos que a narram, comunistas e capitalistas. Também não, fora, totalmente fora. Okay? Então, os novos dados podem reconstruir as narrativas da história. Ok? A todos, bons estudos e até a próxima.